O presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de vasectomia. Nós estamos usando isso, logicamente, como pretexto para a gente explicar exatamente o que é. Por isso, o doutor Flávio Izuca, urologista, gentilmente nos atende. Flávio, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record. Obrigado. Obrigado, boa noite pelo convite. Boa noite, vamos falar sobre esse assunto tão importante. Muita gente deve ter dúvidas sobre a cirurgia. Flávio, como é que se procede essa cirurgia? A pessoa expressa o seu poder, ela assina uma declaração, como é que funciona isso? Tá, a cirurgia de vasectomia é uma cirurgia que se presta para planejamento familiar. E ela é hoje coberta pelos planos de saúde. A pessoa realmente precisa assinar um documento. Existe um processo de autorização e a pessoa faz isso ou no serviço público ou através do seu convênio e faz uma cirurgia de esterilização. Com isso, ele consegue fazer um planejamento familiar. Agora, Flávio, a pessoa fica estéril, mas isso influencia também na sua potencialidade sexual? Não, essa é a grande vantagem da vasectomia. Ela não afeta em nada a saúde do homem. Então, a vida sexual se mantém, a potência, desejo, ereções, nada se altera. Não existe nenhum tipo de efeito colateral ou problema consequente a uma vasectomia. Flávio, nós demos como exemplo aqui, o chamado gancho jornalístico, que o presidente Bolsonaro fez pela segunda vez essa cirurgia. É possível fazer uma reversão, então, se a pessoa se arrepender? É possível, sim. A cirurgia de reversão de vasectomia, ela é uma cirurgia que tem um alto índice de sucesso, dependendo do tempo decorrido após a vasectomia. Se a pessoa se arrepende num prazo de 2 anos, a chance é praticamente 100%. Depois de 5 anos, cai para uns 70%. E depois de 5 anos, estabiliza ao redor de 30%. Então, a cirurgia de vasectomia, ela pode ser revertida, mas quem faz a cirurgia deve fazer com a intenção de fazer uma coisa permanente, sem pensar na questão da reversão. Agora, Flávio, nós estamos falando de uma cirurgia. A pessoa precisa tomar anestesia geral para uma cirurgia dessa ou não? Felizmente, é uma cirurgia que pode ser feita sedação mais anestesia local, tá? É uma cirurgia que tem mais ou menos uma duração de 1 hora, né? E é importante explicar para o paciente que essa cirurgia, ela não tem efeito imediato. Depois que faz a cirurgia de vasectomia, é importante que ele aguarde um período de 2 meses, ejacule umas 20 vezes pelo menos e faça depois um exame de espermograma para certificar que a cirurgia deu certo. Porque existe um reservatório interno no corpo que armazena os espermatozoides e continua eliminando, você continua ainda sendo fértil por um tempo após a cirurgia. Então, tomando essas precauções e tendo certeza, depois do exame de controle, o espermograma de controle, que certifica que não tem mais espermatozoides, a pessoa vai ter a garantia de que está estéril e que não tem mais chance de engravidar. Flávio, é fato ou é mito que muitas vezes a pessoa pode recuperar a sua fertilidade? Fez a vasectomia e recuperou. Isso é possível? A literatura fala que existe uma chance bem baixa, ao redor de 1%, de recanalização espontânea após a cirurgia de vasectomia. Isso, claro, que depende da técnica utilizada. Quando a pessoa faz uma cirurgia com uma técnica que segue todos os preceitos, esse risco de recanalização é muito, muito baixo, teoricamente inexiste. Mas muitos médicos recomendam que se faça mais um exame de controle após 1 ano. Havendo a confirmação que ainda não existe espermatozoides no espermograma, a cirurgia tem total eficácia, não existe nenhuma chance de engravidar, né? Eu queria comentar também que existe agora um novo método que talvez seja liberado esse ano,
São rumores na internet que uma técnica chamada Risugi, criada por médicos indianos, é capaz de criar uma vasectomia reversível, onde se injeta polímeros dentro do canal deferente. Isso, obviamente, tem que ser feito com um médico, urologista, e se a pessoa se arrepender, ele coloca um novo medicamento no canal, que vai abrir o canal. Então, seria uma vasectomia reversível. Isso está sendo amplamente divulgado nas mídias sociais como se fosse uma pílula anticoncepcional masculina, tá? Injetável. Compreendo. Quer dizer, precisa ficar atento, então, com esse tipo de informação. Sim, isso ainda é uma promessa. Existem grandes rumores que isso vai ser disponível a nível mundial a partir de 2020. Então, nós temos que aguardar essa novidade. Perfeito. Flávio, muito grato pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Um abraço. Muito obrigado. Igualmente. Dr. Flávio Izuka, médico urologista. Ficou claro, né? Acho que ficou muito claro, ficou bastante didático, fácil a gente entender, Ana. E as pessoas que optarem por isso, logicamente, como ele disse, é bom tomar uma decisão como se ela fosse perene, né? Por uma coisa para sempre.